Paz do Senhor, juventude abençoada. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar a nossa lição da EBD, neste domingo de manhã, onde nós nos preparamos para poder ser ministrados pela Palavra de Deus. Portanto, quero desde já convidar você para estar atento a esse estudo, separar a sua revista, a sua Bíblia e um espaço para que você se concentre nesse momento, para que Deus possa falar ao seu coração. Todos são muito bem-vindos mais uma vez. Aqueles que são os nossos convidados, familiares e amigos, são muito bem-vindos, né? E quero lembrar para que vocês estejam compartilhando este vídeo, curtindo, se inscrevendo no canal, quem não se inscreveu, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra preciosa que é o estudo da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos buscar a orientação do nosso Deus neste momento, orando para que Ele nos conduza no estudo da lição de hoje. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos por mais um dia de vida que Tu nos deste, por mais um domingo ao qual, ó Deus, o Senhor nos proporcionou de estarmos estudando a Tua santa e poderosa palavra. Deus, que mais uma vez, no estudo desta lição de hoje, o Senhor possa impactar as nossas vidas, falar aos nossos corações e que possamos, ó Deus, ser aperfeiçoados pelo Teu Santo Espírito nesta manhã. Senhor, que o Senhor faça a Tua obra, ó Deus, na vida de cada um dos ouvintes, na minha vida, ó Deus, para que possamos, ó Deus, Te servir, ó Deus, melhor e Te agradar, ó Deus, com a nossa vida, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, conduza esse momento, ó Pai. Assim eu oro por cada uma dessas pessoas e famílias que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós hoje vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. O título da nossa revista desse trimestre é Os Bons e Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Vimos já alguns bons exemplos, também maus exemplos, e hoje vamos ter a oportunidade de estudar a vida desta mulher piedosa, Abigail, uma mulher sábia, que deixa excelentes exemplos para nós nos dias de hoje. Pastor Jefferson Viana aplicou o estudo da vida de Saul na lição anterior, um mau exemplo, um homem que foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus para poder governar e conduzir o seu povo, mas que terminou muito mal. Mas hoje nós vamos observar o que Abigail tem nos ensinar, embora vamos ter também péssimos exemplos aqui nessa lição de hoje, os quais nós não devemos seguir. Amém? Mas o foco na lição de hoje é sobre a vida de Abigail, uma mulher sábia, pacificadora, uma mulher que com sua atitude, ela evitou um grande mal na sua casa. Então vamos prosseguir lendo o texto do dia, que está lá em 1 Samuel 25, 28. Leia comigo. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Só para a gente já entender o contexto aqui, Abigail está falando para Davi. Mais à frente nós vamos entender o que de fato por que ela estava falando isso. Mas aqui é uma conversa, né? Abigail se dirigindo para Davi e falando para ele estas palavras. Amém? A síntese da nossa lição de hoje, meus queridos, é a seguinte: a sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail. Então, uma palavra-chave dessa lição de hoje, ou a palavra-chave, a palavra que nós podemos ter como central nessa lição é a palavra sabedoria. Esta palavra, esta virtude a qual esta mulher, Abigail, tinha. Vamos ver como que ela usou de sabedoria nesse contexto aqui na história do povo de Deus. Nós temos 3 objetivos a serem atingidos nessa lição de hoje. Primeiro, saber que aconteceram momentos difíceis em Israel com o povo de Deus. Eles tiveram momentos também de muitas dificuldades. Mostrar o que é ingratidão e as suas consequências. Vamos entender então o que é a ingratidão e quais as consequências que a ingratidão pode acarretar na nossa vida. Explicar como Abigail
esta mulher piedosa, sábia, livrou a sua casa e a Davi também. Ok? Então são esses três principais objetivos. Prosseguindo, jovens, vamos ler o texto bíblico desse dia, dessa lição, que está lá em 1 Samuel, capítulo 25, do verso 23 ao 26 e do 32 ao 34. É importante que depois você faça uma leitura de todo o capítulo, mas nós vamos nos ater aqui a esses versículos, ao qual é o pano de fundo, né? O qual é o pano de fundo para esta lição de hoje, o estudo de hoje. E ao longo da lição nós vamos ler alguns outros versículos para estar mostrando, né, o que o autor está nos ensinando aqui nesse estudo. Então, 1 Samuel, capítulo 25, do verso 23 ao 26, agora. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. Agora, do verso 32 ao 34. Então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvaste. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressasse e me não vieres ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Amém? Ao longo da lição nós vamos entender o que aconteceu aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Amém, jovens? Qual é a introdução, então, dessa lição? Deus não se nega a nos dar sabedoria, de forma alguma, mas Ele espera que a utilizemos para a sua glória, para resolver conflitos e ter uma existência que agrade a Ele e glorifique o seu santo nome. Hoje veremos a história de Abigail, uma mulher que usou um dos atributos mais caros, a sabedoria, e como por ela preservou sua casa diante de uma ofensa que resultaria em morte. Então, como eu falei, nós vamos ter como palavra-chave nessa lição de hoje a palavra sabedoria. E aqui no contexto, sabedoria de Abigail. Vamos entender como que essa mulher foi usada por Deus em tempo oportuno, a tempo, para poder livrar a sua casa e também de que Davi fizesse uma loucura, tentando vingar, né, com as próprias mãos. Prosseguindo então, jovens, vamos ao estudo do primeiro tópico dessa lição, que diz o seguinte: momentos difíceis em Israel. Acompanhe na sua revista. Primeiro subtópico: Samuel morre. A história de Abigail envolve pelo menos dois personagens principais: seu esposo Nabal e Davi, que naquele momento já havia sido ungido para substituir Saul. Após anos servindo a Deus e ao povo, Samuel morre e Davi é perseguido por Saul. Davi teve a oportunidade, na perspectiva humana, de se resolver o seu problema, matando Saul e acabando a perseguição contra si. Seus homens disseram que naquele dia, quando Saul foi aliviar o ventre, Deus o havia entregue nas mãos de Davi. E isso, de certa forma, era verdade. Saul estava sozinho, sem proteção.
Contudo, Davi reteve seu senso de justiça e não apenas poupou Saul, mas conteve seus homens de fazerem algo mal contra o rei. Fugitivo, separado de seus familiares e cercado de pessoas desgostosas com a sociedade, Davi não perdeu o temor a Deus. Eu quero aqui refletir com vocês o contexto dessa história. Então, Samuel morre, está aqui no início desse capítulo 25, e no capítulo anterior, como aqui relatado, Davi teve a oportunidade, jovem, de se vingar de Saul, se livrar da perseguição de Saul. Por que aconteceu? Saul já havia praticamente, só não tinha consumado, mas o reino dele já estava perdido. Deus já tinha falado que levantaria outro segundo o seu coração para ocupar o lugar dele, porque ele desobedeceu. Porque ele preferiu sacrificar do que obedecer. Então, Davi já tinha sido ungido e escolhido por Deus, e estava aguardando com paciência, com sabedoria, com obediência, o momento que Deus colocaria ele sobre rei de Israel. Enquanto isso, Saul queria estava perseguindo para tentar matar Davi, porque Davi para ele era uma ameaça. Ele tinha entendido que Davi era o escolhido de Deus. E aí, nessa oportunidade, no capítulo 24, você pode observar que Davi teve uma oportunidade de se livrar de Saul de uma vez por todas. Quando Saul estava ali descansando numa caverna, Davi esteve até lá com seus homens e até tirou, uma parte da orla do manto de Saul para provar que ele esteve lá e que ele poderia ter tirado a vida de Saul, mas ele não fez assim, porque mesmo Saul estando completamente errado, Davi honrou o rei, honrou o seu senhor, e ele sabia que se ele tirasse a vida de Saul ali, embora ele teve a oportunidade, ele estaria cometendo um grande erro, uma grande loucura, e ele poderia pagar muito caro com isso. Então o contexto é esse. Davi está aqui fugindo de Saul, Saul tentando matar ele, e Davi com seus homens, indo para um canto, fugindo, indo para o outro, e após esta oportunidade aqui, que ele teve de tirar a vida de Saul, mas assim não fez, porque ele honrava e temia tanto o Senhor dele, o rei, quanto o seu Senhor, o Deus de Israel. Mas aí estamos aqui nesse contexto, quando Davi agora ele vai ter um encontro, assim por dizer, com Nabal e sua família, ele através dos seus homens. E aí esse tópico aqui a gente fecha com a seguinte frase: um homem de Deus morre, que é Samuel. Um rei rejeitado ainda está no poder, que é Saul. Então morreu Samuel, um homem de Deus. O rei rejeitado por Deus, que é Saul, ainda está no poder. E o novo rei, que é Davi, o escolhido por Deus, está sendo caçado, perseguido. Então esse é o contexto, esse é o pano de fundo da história, a qual a lição ela vai se desenrolar hoje. Amém? Então vamos acompanhar aí a lição sob essa ótica desses personagens, Deixando agora Samuel e Saul de lado, agora vamos focar em Nabal, Davi e Abigail. Davi, todos já conhecem. Nabal era esposo de Abigail, e Abigail, esta mulher a qual a lição dá essa ênfase hoje, essa mulher que, humildemente, uma mulher submissa, ela foi usada com muita sabedoria para poder livrar a sua casa de um grande mal. Vamos prosseguir então. Tópico 2, subtópico 2, Nabal, um homem rico. Então vamos ver quem era Nabal, quem era este homem. Se no aspecto político as coisas aparentemente iam mal para Davi, porque ele estava ali fugindo do rei, estava naquela situação, ele não tinha local fixo para estar, porque ele estava como um fugitivo, não porque ele tinha feito mal, mas porque Saul queria matá-lo a qualquer custo. Por outro lado, Davi, para um homem chamado Nabal, no aspecto financeiro as coisas iam bem. A palavra de Deus, antes de falar de Abigail, fala de seu esposo Nabal, que vivia em Maom. Maom ficava ali na região do Carmelo, era da região da tribo de Judá. Ele tinha propriedades no Carmelo, lugares que distavam 2 quilômetros um do outro. Nabal, que eles falam aqui em 1 Samuel 25:2, que ele era um homem rico. E as escrituras, ela realça que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, um rebanho
realmente generoso que a cada ano aumentava. Então, Nabal, este homem de Maom, ali da região do Carmelo, ele era um homem extremamente rico. E só para vocês terem uma ideia, só para a gente se basear nessa informação aqui, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Se a gente pegar hoje um preço médio, não é um valor absoluto, tá, meus irmãos? Só para vocês terem uma ideia. Se fosse no dia de hoje, Nabal, um fazendeiro, um grande proprietário de fazenda e criação de ovelhas, de cabras, se fosse no dia de hoje, considerando o preço de uma ovelha a R$5.000, um preço médio, só de ovelhas ele tinha o quê? 5 vezes 3, 15, né? Ele tinha 3.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 ovelhas. Então ele tinha aí 15 milhões só em ovelhas, em termos de reais. Se nós considerarmos aí 1.000 cabras, né, a R$1.000 cada cabra em um preço médio, ele tinha aí 1 milhão em cabras. Então nós podemos dizer que hoje Nabal seria um homem milionário. Isso falando só em termos do que a Bíblia informou aqui, em termos de cabeças de animais que ele tinha, fora os servos, fora as posses dele, fora propriedades, terras. Né? Só para a gente ter, então, uma noção, uma base de quão rico era Nabal, um homem muito rico financeiramente. Mais duas informações importantes são reveladas a respeito do seu caráter. Ele era duro e maligno nas obras, e que era descendente de Calebe. Daqui extraímos duas observações. Então, olha só, nós temos duas informações aqui, duas características de Nabal. Primeiro, que ele era descendente de Calebe, ou seja, ele era descendente de um homem piedoso, um homem de fé, um guerreiro valente. Vamos lembrar quem foi Calebe? Calebe estava junto com Josué, lá naquela trajetória no deserto para conquistar a terra prometida. Calebe foi um dos 12 espias. Ele e Josué foram os únicos dos 12 que vieram com boas notícias da terra prometida, quando eles espiaram a terra de Canaã, foram os únicos que vieram com notícias boas e positivas para o povo. Os outros 10 se acovardaram e desanimou o povo. Mas Calebe foi um homem de fé, corajoso. Ele venceu os gigantes, ele possuiu a terra, a herança, a qual Deus tinha prometido para ele. Então, Nabal, esse homem mau, perverso, ele era descendente de um homem de fé, de um homem crente, de um homem piedoso. A segunda informação é que Nabal era um homem rude, grosseiro e ingrato. Olha aí, as péssimas características de Nabal, um homem rude, grosseiro e ingrato. A tolice, meus irmãos, não escolhe condição social. Um rico ele pode ser tolo ou sábio, e um pobre pode ser sábio ou tolo também. Então o fato de ter grandes posses, ser bem-sucedido financeiramente, não quer dizer que é sábio. E Nabal prova isso, que ele era um homem tolo, embora fosse muito rico financeiramente, um homem de posses. E da mesma forma, não quer dizer que toda pessoa que é pobre financeiramente, ela é uma pessoa tola. Não, pode ser uma pessoa sábia, uma pessoa com discernimento. Tá? Então, uma coisa não está diretamente atrelada à outra e nós devemos fazer essa distinção. Na primeira característica, como descendente de Calebe, nós aprendemos o seguinte, que filho de crente não é crentinho. Então, ele era descendente de uma família, né, de crentes, de pessoas, servos de Deus. E aí, como nós vimos na lição de Ofni e Finéias, filho de Eli, filho de crente não é crentinho. Então, nós precisamos perseverar na nossa vida, na nossa prática de fé, buscando ter uma vida piedosa. Porque Nabal é prova disso. Ele era da descendência de uma família de pessoas, servos de Deus, crentes, pessoas de fé. Mas ele desonrou a Deus. E a segunda característica é que ele era um homem o quê? Tolo, rude, grosseiro e ingrato. Embora tivesse muitas posses, isso não tornou ele um homem sábio, um homem generoso, não tornou ele um homem de bom trato, um homem que tratava bem as pessoas, que ajudava as pessoas de forma alguma. Pelo contrário, ele era um homem tolo, ele era um homem grosseiro, insensato e, além de tudo, ingrato. Aqui,
nós podemos fazer uma aplicação. Não há nenhum problema, jovens, em sermos ricos. A Bíblia não está condenando ou linkando a riqueza de Nabal com a tolice dele, e, portanto, nós não podemos ser ricos. De forma alguma. Não tem nada a ver. Grandes homens de Deus foram ricos, assim como Jó foi o mais rico e próspero da sua região naquela época. Não tem problema sermos ricos. O problema é a riqueza, é os bens que nós temos de Deus tomar o nosso coração, tomar o lugar de Deus no nosso coração. Esse é o problema. Então, se Deus nos fizer ricos nesta vida financeiramente, que usemos tudo isso para a glória de Deus. Não há nenhum problema se nós usarmos isso para a glória de Deus. No caso de Nabal, a riqueza dele não trouxe sabedoria e ele não honrou a Deus. A sabedoria não está no quanto temos, e sim em nossas atitudes, principalmente de uns para com os outros. Então, a forma como nós tratamos os outros, a forma como nós lidamos com as circunstâncias, as nossas atitudes vão mostrar se nós somos uma pessoa sábia ou não. E no caso aqui, Nabal, esposo de Abigail, ao contrário do que a sua esposa fazia, uma mulher sábia, uma mulher submissa, humilde, ele era um homem tolo. Embora tivesse uma esposa sábia, ele era um homem tolo, rude, mau, ingrato. Subtópico 3. Abigail, uma esposa sábia. Então nós falamos de Nabal, agora vamos falar de Abigail. Quem era Abigail? Acompanhe comigo. Em uma época em que as mulheres não tinham a oportunidade de escolher seus maridos, e os casamentos eram costumeiramente arranjados pelos pais, Abigail, uma mulher bonita e sábia, o versículo vai falar que é uma mulher formosa e sábia, era esposa de um homem mau e tolo. Não nos é dito como um homem com o perfil de Nabal se casou com uma mulher como Abigail, mas ela não se deixou levar pelas características ruins do seu esposo. As riquezas de Nabal e a sua tolice não fizeram de Abigail uma mulher fútil, grosseira e tola. Então veja bem, jovens, aí a gente entra mais uma vez naquele tema que para vocês é muito pertinente, porque daqui um dia vocês vão se casar. Olha só, Abigail provavelmente pelo costume da época ela não escolheu casar com Nabal, provavelmente foi um casamento arranjado pelos pais, que era costume daquela época. Portanto, mas mesmo assim, Abigail ela não mudou o seu caráter, não mudou o seu trato, a sua forma de ser, porque ela tinha um marido tolo. Então não justificava ela ser tola porque tinha um marido tolo. E ela provou que esta influência ela não pode ser uma justificativa ou não pode levar o outro a agir porque o seu cônjuge é assim. Olha que interessante. A gente precisa entender que não são as atitudes do outro que vai determinar a nossa atitude. Não é a influência do outro. Embora muitas vezes somos influenciados positivamente ou negativamente por falta de maturidade, não é isso que vai determinar quem nós somos. O que vai determinar quem nós somos, assim como era Abigail, embora esposa de um homem tolo, de um homem grosseiro, de um homem mesquinho, ela não era assim. Então ela não deixou se influenciar e nem por isso ela era uma esposa que desonrava o seu esposo, não. Era uma esposa humilde, submissa, como vai dizer a palavra. Mas ela não se deixou contaminar e nem usou justificativa para ser como Nabal, porque ele era o seu esposo. Então, jovens, vocês vão se casar. Vocês precisam influenciar um ao outro, o seu cônjuge, tá? Agora, vocês podem hoje fazer uma escolha. As moças podem escolher não casar com um Nabal, tá? Então vocês precisam pedir sabedoria a Deus para não casar com um Nabal e não sofrer. E os moços, eles devem escolher a mulher, esposa, como Abigail. E se você, moço, é um Nabal, você precisa mudar, porque nenhuma moça vai querer casar com você, tá? Então, embora Abigail era uma mulher formosa, bonita, essa também não é a característica principal dela. A característica principal de Abigail, moças e jovens, moços que vão escolher uma moça, era a beleza interior, era a sua nobreza, era a sua humildade, era a sua submissão, era a sua sabedoria. Então, embora Abigail fosse esposa de um homem
um perverso, tolo, insensato, ela não mudou quem ela era. Ela não mudou o seu caráter. Ela permaneceu ali, sábia, fiel a Deus. Então, jovens, saibam fazer a escolha certa. É hoje que é o dia de fazer a escolha, de orar, de cortejar e de estar atento. Quem é a pessoa que você está escolhendo? Aqui nós aprendemos essa grande lição. E uma vez que escolheu errado, vai ter que levar isso adiante. Então, por isso que a corte é o tempo de analisar, orar, conversar, conhecer como trata o pai, como trata a mãe. Aí nós aprendemos aqui, nessa lição, com Abigail, como deve ser as moças, e com Nabal, como não deve ser os moços. E a importância da escolha. E embora Abigail provavelmente não teve essa oportunidade de escolher, foi escolhido para ela, mas vocês hoje têm a oportunidade de escolher, de buscar conselhos e de orar e pedir a Deus para se casar com uma pessoa sábia, uma pessoa temente a Deus. A sabedoria de Abigail não tornou Nabal um homem sensato e misericordioso, pois conviver com pessoas sábias não traz sabedoria para quem não deseja mudar e aprender a ser melhor. Outro aprendizado aqui. Não adianta, se você não quiser mudar, não é estando com pessoas mais sábias, com pessoas que são misericordiosas, que vão tentar te influenciar, que vai mudar você. Tem que querer, tem que vir de dentro para fora. Não adianta. Mesmo Abigail sendo sábia, ela não conseguiu tornar o esposo dela tolo em um homem sábio, porque ele não quis. Ele era duro de coração, de dura cerviz. Então, queridos, muitas vezes a gente não vai conseguir influenciar as pessoas a ser como elas devem ser, como Deus deseja que elas sejam. Por quê? Elas não vão querer mudar, assim como era Nabal. Certamente Abigail deve ter sofrido muito, mas nem por isso ela deixou de ser quem ela era. O certo é que Abigail se destaca na narrativa bíblica não apenas pelo seu status, mas pela sua atitude humilde e na sua disposição em resolver de forma sábia um problema criado por seu marido. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Está lá em Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. No caso aqui, Abigail, ela encaixa nessa primeira parte. Uma mulher sábia que edificou a sua casa. Ela edificou a sua casa. Fechando esse tópico, subtópico. A palavra de Deus nos exorta a buscarmos sabedoria no Senhor, pois Ele a todos concede de forma generosa. Olha o que Tiago 1,5 vai dizer. Porque a gente, meu Deus, mas não tenho sabedoria para lidar com isso, para fazer essa escolha, tomar essa decisão. Olha o que Tiago diz, queridos. Nós precisamos nos apegar nesta palavra e buscar a Deus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se nós não temos sabedoria, e de fato nós não temos, nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus e pedir a Ele sabedoria. E Tiago está falando que Ele dá liberalmente. Sabe o que Ele é liberalmente? De forma generosa, Ele não fica medindo, Ele dá e dá com muita vontade, dá com abundância. Tá? Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não lance em rosto como nós muitas vezes fazemos com os outros, quando a gente faz alguma coisa pelo outro. A gente lança no rosto. Deus não faz isso. Então, vamos pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá liberalmente. Eu oro sempre a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei como decidir ou como orientar nessa situação, Senhor. Eu preciso de Ti, eu sou tolo. A gente tem que reconhecer, queridos, que nós somos tolos diante de Deus. Porque se a gente se achar sábio, como que Deus vai poder trabalhar no nosso coração? Portanto, nós precisamos reconhecer que a sabedoria, ela vem de Deus. E essa sabedoria de Abigail, essa sabedoria bíblica, que aqui Tiago está falando, que não é a sabedoria humana, do conhecimento, do domínio das tecnologias, não. Embora a sabedoria está ligada a um conhecimento pleno, mas ela está mais ainda associada a uma pessoa sensata, que toma decisões sensatas. Não aquela pessoa que tem um cabeção, um conhecimento de todas as tecnologias e filosofias do mundo, da atualidade, mas que toma decisões
tão tolas, em coisas tão simples que até uma criança sabe tomar de forma correta. Amém? Então vamos nos atentar e buscar essa sabedoria de Deus. Então nós vimos nesse primeiro tópico que as coisas de Israel eram também complicadas, com o contexto de Davi, Saul, Samuel e Nabal. Vimos quem era Nabal e vimos quem era sua esposa, Abigail. Agora, no segundo tópico, nós vamos estudar, de fato, a narrativa. O que aconteceu nesse contexto que Abigail se destacou como uma mulher sábia, Nabal como um homem tolo? A ingratidão e suas consequências. Primeiro subtópico. Davi protege os empregados de Nabal. Vamos entender o que aconteceu aqui? A época de tosquia de ovelhas tem uma importância econômica grande. Os animais precisam ser bem cuidados e a lã preservada e protegida, pois seu valor comercial era estratégico para a fabricação de roupas. Então veja bem, lembra que no primeiro tópico nós falamos que Nabal era um homem rico e possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras? Então, estava num tempo de tosquear as ovelhas. E o que é tosquear? É raspar, é cortar rente a pele do animal, aquela lã. Isso tem duas funções. Primeiro, o cuidado com a saúde do animal, né? Aspectos de saúde, cuidado com ele, porque aquele excesso de lã pode gerar algum desconforto ou um desequilíbrio ali na saúde do animal. E segundo, que essa lã que era retirada, ela era usada para produzir roupas da época. Ela era usada para fins comerciais, então era algo muito importante. Daí também o aumento da riqueza de Nabal, porque ao tosquear as ovelhas naquele período, ele fazia comércio com aquela lã daquelas ovelhas. Então aqui Nabal estava cuidando, né, tosqueando as suas ovelhas com os seus servos. A época da tosquia era um momento alegre e, de acordo com a Bíblia, Nabal chegou a celebrar tal ocasião. Ouvindo isso, Davi, que anteriormente protegeu os homens de Nabal, não permitindo que nada acontecesse com eles, nem com as ovelhas que apacentavam, pediu um pouco de provisão. Vamos ver onde está escrito isso aqui? No livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 25. Olha só, o título desse subtópico é Davi protege os empregados de Nabal. Isso está registrado nos versos 7 e 15. Olha, agora pois... 1 Samuel 25, versículo 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Isso Davi falando para os seus companheiros, para que falasse a Nabal. E o verso 15, todavia... aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. Então veja bem, os homens de Nabal, anterior a essa época da tosquia, eles estavam no campo apacentando suas ovelhas. E os homens de Davi, né, eles cuidaram desses servos de Nabal e do seu rebanho. Eles cuidaram para que eles não fossem roubados, não fossem assassinados, o que era muito comum na época. Quando tinha ali um rebanho sendo cuidado pelos pastores, eles eram atacados, eram roubados e muitas vezes assassinados. Então os homens de Davi, antes deste período da tosquia, eles já tinham feito essa proteção. Então Davi, ele estava protegendo o rebanho, a propriedade, os bens de Nabal. Ele estava fazendo um favor a Nabal, sem mesmo ter sido pedido, mas ele fez um ato generoso para com Nabal e para com os seus servos, cuidando do seu rebanho que estava lá no Carmelo, na região do Carmelo, apacentando as suas ovelhas. E agora, Davi, ele vai, nesse contexto aqui, pedir uma ajuda a Nabal, que é o próximo tópico dessa lição. Mas vamos ver mais alguns aspectos aqui da proteção de Davi para com os empregados de Nabal. O momento era de festa e de alegria, ou seja, o momento que as ovelhas eram tosqueadas era um momento de festa, de alegria, um momento de banquete, né? Propício à generosidade e à misericórdia era esse momento. Mas Nabal, cujo nome significa tolo, vai demonstrar o motivo pelo qual era assim conhecido. Então, o significado do nome de Nabal
é tolo. Nabal é igual a tolo, louco. A palavra nos diz que Davi protegeu os homens de Nabal justamente neste período em que estava trabalhando. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Isso aqui quem falou foi um moço, um dos servos de Nabal, quando ele veio falar com Abigail. Porque vocês vão entender agora que Davi pediu ajuda e Nabal negou essa ajuda. E aí esse moço reconhece que Davi tinha guardado e cuidado dos servos de Nabal e do seu rebanho. Então vamos entender como que foi essa ajuda que Davi pediu a Nabal nesse momento de necessidade. Sabedor de que Nabal estava tosqueando suas ovelhas, Davi envia alguns jovens para pedir uma ajuda àquele homem. Era um momento adequado à solicitação, tendo em vista que era um momento de alegria. Graças a Davi, Nabal não tivera despesas para proteger os seus pastores e seu gado. Suas ovelhas não foram roubadas e nenhum dos seus empregados feridos ou mortos. Então Davi agora precisou da ajuda de Nabal. E graças a Davi, Nabal teve a sua propriedade guardada, protegida. Então ele não teve nenhum prejuízo e nenhum custo adicional com uma segurança para as suas ovelhas, os seus empregados. Os homens de Davi serviram como um escudo para os bens de Nabal. E agora Davi só pede um pouco de provisão para seus homens. Vejam bem, jovens, Davi ele estava fugindo de Saul. Então eles não tinham um local fixo. Cada momento eles estavam num lugar. Então agora aqui eles têm necessidade de alimento, de provisão. E Davi ele vai pedir que seus moços, alguns de seus jovens, cheguem até Nabal e peçam a ele um pouco de provisão, de comida, para que eles pudessem continuar se sustentando ali nessa situação. Mas nós vamos ver que Nabal, um homem mesquinho, negou a Davi essa ajuda. Ele tinha, irmãos, para dar generosamente, mas ele reteve, ele não quis ajudar Davi. Ele foi ingrato com Davi. E isso é muito perigoso. Ele foi ingrato com Davi. Ele não reconheceu que Davi havia ajudado ele antes. Para você ver, um homem cheio de posses. O pouco que Davi não pediu tudo, não pediu muito, pediu pouco. O que Davi pediu para Nabal, irmãos, era nada. Mas para ele que tinha um coração avarento, parecia que era muita coisa. Portanto, ele nega essa ajuda, ele nega esse auxílio a Davi e aos seus homens. E olha o que ele vai dizer de Davi, da pessoa de Davi, no subtópico 3. Quem é Davi? A resposta de Nabal, em forma de pergunta, mostra a falta de sabedoria que teve diante do pedido educado de Davi. Davi não chegou botando banca, não. Davi, ele chegou de forma educada, sábia, humilde, pedindo uma ajuda com provisão. Mostra também falta de reconhecimento e de gratidão para com as atitudes de Davi de proteger os empregados de Nabal. Os homens de Davi poderiam ter um comportamento abusivo para com os pastores de Nabal, tomando suas ovelhas, agindo com violência ou impedindo que buscassem pastagens mais adequadas para os rebanhos. Mas a influência da liderança de Davi sobre seus homens fez deles pessoas diferentes. Nabal não reconheceu o que Davi tinha feito, Nabal sabia quem era Davi, Nabal desconsiderou a importância de Davi para o povo de Israel. E ele vai tratar Davi, como diz aqui, como um fora da lei, como uma pessoa indigna. E ele não ajudou a Davi, dando a eles a provisão que eles necessitavam naquele momento. Ele desprezou Davi. Irmãos, a ingratidão é algo terrível. A ingratidão é uma atitude mesquinha, é uma atitude tola.
A pessoa ingrata, ela só quer, como diz aí, vem a nós. Na hora que é para ela, vem, obrigado e tal. Mas na hora que é necessário ela retribuir, não que a gente deva fazer as coisas para ficar pensando com segundas intenções, não. Mas é natural. Nós precisamos. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. E retribuir a uma ajuda, isso é algo nobre. É ser generoso, é ser grato. Mas há pessoas que não são gratas. Na verdade, queridos, quem mais ama, mais é odiado, ou menos é amado. Quanto mais você ama uma pessoa, quanto mais você ajuda uma pessoa, essa pessoa, em regra geral, ela vai te desprezar. Ela não vai ser grata a você. Portanto, aqui cabe uma lição para a gente não criar expectativas, porque as pessoas são ingratas. Se a gente ficar esperando as pessoas voltar com o bem que você fez, você vai se frustrar na maioria das vezes. Há exceções. Então não faça as coisas para Deus ou para os outros esperando, porque muitos vão ser ingratos. Aqueles talvez que você mais ajudou serão ingratos, assim como Nabal foi com Davi. Olha o que ele fala aqui. O que ele deseja mesmo é humilhar Davi. Nabal deseja humilhar Davi, atribuindo a ele o status de um fora da lei sem destino. Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção do eterno Deus e aproveitou aquela situação para desonrar o escolhido de Deus. Davi já tinha sido ungido. Davi já era o escolhido para assumir o trono de Israel, depois que Deus derrubasse a Saul do trono. Mas Nabal, ele desconsiderou isso, ele desonrou o escolhido de Deus, ele cometeu uma grande falha, um grande pecado. Como você reage diante das pessoas que têm um caráter parecido com o de Nabal? Como servos de Deus, temos que agir de forma educada, polida, mesmo tendo que lidar com o Nabal. Então vamos ter paciência, porque há muitos Nabais que vão entrar na nossa vida. E talvez até você mesmo tenha esses comportamentos como o de Nabal. Mesquinho, avarento, ingrato, tolo e insensato. Se você tem, jovem, faça uma avaliação, peça perdão e mude. Mude o seu caráter, mude, para que Deus possa usar a sua vida com o que Ele tem dado a você, para você retribuir e abençoar outras pessoas. Caminhando para o final, tópico 3. Então nós vimos aqui no tópico 2 que Davi protege os empregados de Nabal num momento anterior. Depois Davi pede ajuda a Nabal para uma provisão, com alimentos. E vimos que Nabal nega essa ajuda, sendo ingrato a Davi. Agora, vamos entender quando entra Abigail, essa mulher sábia, que é o personagem central dessa lição de hoje. Abigail livra a sua casa e também a Davi. Abigail é notificada. Aqui no versículo 17 do capítulo 25 vai dizer que Abigail, queridos, ela tomou conhecimento da atitude tola de Nabal, quando Nabal nega essa ajuda, e esse moço, um dos servos de Nabal, ele chega correndo e avisa Abigail, olha, Nabal negou ajuda a Davi, Davi que já tinha ajudado o nosso Senhor, nosso amo, quando ele fala aqui, ele está falando de Nabal, e ele negou ajudar Davi, e Davi está furioso, Davi está irado com Nabal, e ele está vindo com homens valentes armados para destruir a casa de Nabal. Não vai sobrar ninguém, como aqui nós lemos no versículo. Olha o versículo 34. O que Davi falou? Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, que se tu não te apresentastes e me não vieres ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Davi se irou com aquela atitude de Nabal, irmãos. Ele ficou irado. E ele ia destruir a casa de Nabal. Ele ia vingar com as próprias mãos. Olha só que perigo. Davi estava correndo o risco de ser tão tolo ou mais do que Nabal. Ele ia destruir a casa de Nabal por conta dessa atitude ingrata de Nabal. Mas aí um moço, ele vem e avisa a Abigail, olha, Davi está vindo aí, então resolve essa situação, corre até ele para impedir que ele venha destruir a nossa casa. Então o moço que trouxe a notícia, ele elogiou a presença dos homens de Davi, como nós já lemos, que estava por perto guardando o rebanho de Nabal, e advertiu que a casa de Nabal estava condenada pelo fato de o seu líder não reconhecer a generosidade de Davi. Olha que risco.
a decisão insensata de Nabal colocou em risco toda a sua família. E Davi já vinha com seus homens armados, né? Ele vai lá buscar, ele deixou 200 homens no acampamento e levou 400 homens com ele, armados. E os homens de Davi eram valentes. E eles iam destruir a casa de Nabal por conta dessa atitude. Mas, olha o tópico 2. Abigail usa de sabedoria para com Davi. Olha que fantástico, queridos. E aqui é um dos pontos principais aqui dessa lição, né? Olha o que essa mulher fez. Não dá tempo da gente ler o texto, por isso que eu falei que depois é importante vocês lerem o capítulo todo, para fechar essa compreensão. Abigail logo tomou providências para resolver a questão, pegando uma quantidade de víveres, que são o quê? Provisão, alimentos básicos para suprimento da vida. Vinho, carne, trigo, passas e pasta de figo, e pôs a caminho para interceptar Davi e seus homens. Então ela pega tudo isso, junta os moços, coloca ali nos animais e vai em direção a Davi. Davi vindo em direção à casa de Abigail e Nabal para destruí-los, e Abigail vai em direção a Davi. Eu preciso interceptar Davi, parar Davi, para que ele não venha fazer esse mal. Davi já havia determinado que ninguém da casa de Nabal viveria. Ao encontrar-se com Davi, Abigail se inclina, pede para ser ouvida e avisa que não estava presente no momento em que os moços de Davi foram humilhados. Então, aqui vai relatar que ela se humilhou diante de Davi, reconhecendo ele como Senhor, e que ele não levasse em consideração a loucura do seu esposo Nabal, porque ele havia sido tolo e ingrato. Mais que isso, Abigail demonstra saber que no futuro Davi seria rei. Olha o que está escrito lá em 1 Samuel 25:30. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, então ela reconhece o Senhor, Deus, e reconhece o Davi como seu Senhor, como sendo ela era uma serva de Davi, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, ou seja, e tiver feito você rei sobre Israel. Então, Abigail conhecia Davi, sabia quem era Davi e honrou Davi, sendo humilde diante dele. Diferente de seu marido mesquinho, avarento, tolo, que era Nabal, Abigail lembra a Davi que ele é escolhido de Deus para ser chefe em Israel e que não deveria fazer justiça com as próprias mãos. Meus irmãos, Davi ia fazer uma loucura, ia fazer justiça com as próprias mãos. E aqui nós aprendemos como nós devemos ter cuidado no momento da ira. Porque no momento da ira, nós fazemos sem pensar. No momento da ira, nós tomamos atitudes, decisões precipitadas, falamos palavras precipitadas. Quantas vezes eu já errei assim? Quantas vezes possivelmente você já errou assim? E quantas vezes também o Espírito Santo de Deus nos refreou a nossa língua para que a gente não falasse tais palavras com uma pessoa amada, querida mesmo, e não causasse um dano maior? Então nós temos que tomar cuidado para não agir na ira. Davi já ia se tornar mais tolo e insensato do que Nabal, porque ele ia fazer um grande mal. Mas aí entra em cena Abigail, uma mulher sábia, para interceptar Davi e pedir a ele que não fizesse isso. Aquilo que Nabal, seu esposo, não fez, ela fez. Ela pegou, sem Nabal saber, levou a provisão, interceptou Davi e seus homens, falou, não faça isso, por misericórdia. Aqui está, ó, o que o meu marido negou, eu estou aqui trazendo para vocês. E eu não sabia que meu marido tinha humilhado os seus moços. Eu não sabia, se eu soubesse, eu tinha impedido isso antes. Mas agora está aqui. Por favor, não faça esse mal, meu Senhor. Ela reconhece. Ela reconhece quem era Davi. Ela reconhece que Davi é a escolha de Deus e que não deveria fazer justiça com as próprias mãos. Não te será por tropeço nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste. Davi ia derramar um sangue inocente. Ele, por causa de Nabal, ia derramar o sangue de toda a casa de Nabal. E aí o conselho, olha que coisa linda. Davi ouviu o conselho de Abigail. Então, queridos, o conselho de uma mulher sábia impediu que toda a sua casa fosse destruída. O julgamento de Nabal e a sua impiedade não viram da espada de Davi, mas das mãos de Deus. Abigail agiu. E ela agiu na hora certa. Ela agiu no tempo certo. Olha como é importante agirmos na hora certa, com a motivação certa e no tempo certo. Abigail, ela entrou na hora certa, agiu no tempo certo, como nós vamos ver aqui mais uma vez, fechando essa história. O fim de Nabal teve uma consequência, meus irmãos. Teve uma grande consequência para Nabal.
Ao terminar a festa, Nabal estava bêbado e não se lembrava de nada que havia ocorrido. Então, eles estavam festejando um banquete rico, um banquete farto de delícias de vinho. Eles estavam festejando por causa daquele momento de tosa, né, de tosquear as ovelhas. Só no dia seguinte, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. Então, ela não falou na hora que Nabal estava bêbado, porque se ele, em sã consciência, ele negou e fez aquela loucura, negando a ajuda a Davi, imagina ele bêbado. Então ela esperou ele dormir, no dia seguinte, agora sem beber, ela deu a ele conhecimento do que iria acontecer e do que estava acontecendo. Abigail agiu com sabedoria, pois não adiantava falar com Nabal naquele momento que ele estava embriagado. Há um momento certo para que falemos certas verdades e sejamos entendidos. Como eu falei, pessoas iradas, pessoas entorpecidas pela raiva, pela amargura, vão fazer loucuras. E depois ela vai, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Mas aí já foi. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Ela agiu com sabedoria, esperou o momento certo de falar e deu a notícia a Nabal. É certo que ele não esperava que o resultado da sua atitude mesquinha contra Davi trouxesse os resultados narrados por Abigail. E por isso sua reação foi ficar paralisado. Ele ficou mais endurecido ainda. Paralisou Nabal, o que a mulher dele tinha falado. Mas ela agiu consciente, no tempo certo, da forma correta, e comunicou ao seu esposo. E por fim, queridos, passados 10 dias, vem o juízo de Deus sobre Nabal. E Nabal, ele paga com sua vida. Aqui não fala especificamente como que Deus o feriu, né? Mas aqui fala que Deus matou Nabal, porque ele tinha agido de forma tola, ingrata, insensata. Então esse foi o fim de Nabal. E aí, fechando, Davi, ele vê, né, a atitude nobre e humilde de Abigail e a toma como esposa. Então, Abigail, ela foi uma das esposas de Davi, né? Ela foi e ela aceitou a oferta de Davi para segui-lo. Davi fez a oferta no final do capítulo 25 e ela aceitou seguir o seu senhor, Davi. E esse é o fim de Nabal. Ele morreu porque ele desonrou a Deus. Ele desonrou o escolhido de Deus. Amém, queridos? Aprendemos com Abigail, uma mulher sábia que edificou a sua casa e livrou a sua casa um derramamento de sangue. E Nabal, aprendemos com ele como não ser, né? Ele pagou com sua vida por sua avareza, por sua tolice, por sua ingratidão. Então que possamos avaliar se estamos agindo como Abigail, com sabedoria, com humildade, no tempo certo, na hora certa, ou se estamos agindo como Nabal, com tolice, com avareza, com mesquinharia. Nós precisamos avaliar a nossa vida e colocá-la diante do Senhor. Aquilo que está fora do trilho, fora da palavra de Deus, temos que alinhar. E aquilo que está alinhado, continuar fazendo para a glória de Deus. Amém, jovens? Que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas, que nós possamos nos atentar a esse estudo, a esse aprendizado nesta manhã. Antes de concluir, quero lembrar vocês, é a oportunidade de você demonstrar sua gratidão a Deus, ofertando nesta manhã. Aí está o PicPay, a conta, o número da conta da igreja, você pode fazer neste momento. Aos nossos convidados, amigos, familiares, vocês fiquem à vontade, se quiser fazê-lo também, abençoar esta obra, para que mais vidas sejam alcançadas. Você também tem a liberdade de fazer e contribuir para essa obra. Amém? Vamos concluir então essa lição. E eu quero perguntar para você, jovem, como obter sabedoria? Como obter sabedoria como Abigail teve? Busque a Deus, busque na palavra de Deus. Peça a Deus, como Tiago disse. Peça a Ele que Ele dá liberalmente e não lance em rosto. Vamos buscar a sabedoria de Deus nas mais simples e corriqueiras decisões do nosso dia a dia, para que nós possamos agradar a Deus em todas as coisas. Então nós vemos aqui a sabedoria de Abigail versus a tolice de Nabal. E nós ficamos com a sabedoria de Abigail, um grande exemplo de vida para nós. Conclusão, a sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios
e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por este tempo. Pai eterno e Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos estudar a Tua palavra e aprender com Abigail, essa mulher sábia. Ó Deus, como nós devemos nos portar nas situações mais adversas da nossa vida. Senhor, dá-nos sabedoria, porque nós não a temos, Senhor. Só o Senhor pode nos conceder a sabedoria do alto, a sabedoria que não é terrena, não é humana. Só essa sabedoria que o Senhor que pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar esses conhecimentos, essas verdades, ó Pai, em nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Deus, nos conceder graça a cada dia para que possamos fazer a Tua vontade, sendo sábios como Abigail foi. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está, ó Deus, participando desta BD. Aqueles, ó Deus, que ainda vão participar e ouvir depois, que o Senhor possa recompensá-los e trabalhar na vida deles profundamente. Essa é a minha oração de gratidão, ó Deus, de petição ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe vocês, jovens, que vocês possam colocar em prática tudo isso que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos ensinou nesta manhã. Até a próxima EBD. Fiquem com Deus.